se vienes aqui, se nos está visitando por primeira vez, eres muito bem-vindo, eres muito bem-vinda, que sepas que esta é tu casa. A partir de hoje, se Deus quer, vamos seguir. A partir de hoje estamos transmitindo em direto em nossa conta de YouTube. Antes hacíamos através da nossa conta de Facebook e de Instagram. Se não has entrado, se não has dado um me gusta, entra, Huelva Church Oficial em Instagram e Huelva Church em Facebook. E também tu podes ir em nossa conta em YouTube, Huelva Church, e tu haces tu subscrição ali, marca ali para que tu recebas as informações sempre que estemos transmitindo em direto, vale? A partir de hoje já estamos com nossa conta aberta de YouTube. Isso é para que podamos proclamar, anunciar o nome de Jesus de maneira atual, contemporânea, fácil como lo é o nome de Jesus, fácil como é ter a vida transformada por Jesus Cristo. E nos alegramos porque podemos seguir com esta série que estamos chamando de la série Sois Luz, basados em la palavra de Deus, quando Jesus nos dijo que somos luz del mundo. Então, semana passada, começamos falando sobre esta série, vamos seguir falando nos próximos 2 domingos. Incluso, no próximo domingo, há está com sede, não, Javier? Não queres ver em direto, queres ver aí, não? Vale, está muito ilusionado. Podeis ver se quereis ver, pero baja o sonido, por favor, vale? Próximo fim de semana vai estar conosco o missionário Caleb Mubarak. Ele é missionário entre os árabes há muitos anos. Ele vai estar conosco compartilhando o que está acontecendo nesta região do mundo. Vai estar conosco sábado por la manhã em taller para que tu conozcas o reto que é o islamismo, o que está passando com o nome de Jesus, transformando pessoas através do poder de Jesus. Às 11h30, às 7h30, vamos a reunir-nos aqui em uma celebração. Ele vai estar predicando sábado. Domingo também, às 11h30 da manhã, taller falando sobre vocação. E por la tarde, nossa celebração às 6h30. Porque queremos ser luz, aonde Deus quer que vayamos. Ser luz onde estamos, pero ser luz hasta lo último de la tierra. Semana passada, começamos falando sobre ser luz basados em la palavra de Deus. Quando Jesus nos dijo la extensão do impacto que deveríamos ter e fazer através de nossa vida, anunciando Jesus. E esta semana, e hoje em concreto, dando sequência ao que havia planificado, quero compartilhar com vocês algo muito específico que vi no meu coração. Pero antes, quero fazer um comentário hasta que chegue ao texto que vamos a ler, para que entendamos o contexto. Em 1 Samuel, a partir do capítulo 27, empieza a história, não empieza, pero quero contar a partir de aí. Saúl empieza a perseguir a Davi. Saúl era rei. E justo no capítulo 27, por esta persecução, Davi sabia que poderia morrer. E diz o texto bíblico que Davi se refugia entre os filisteus. E o texto bíblico disse que ele lo hizo pensando que a partir dessa decisão que me vou deixar a região de Israel, Saúl não vai perseguir-me. E realmente passou isso. Saúl disse, já que ha salido de aqui, não eu vou seguir a perseguir a Davi. Pouco mais adelante, ele se refugia em uma região que havia uma pessoa, um líder, chamado Aquis. Ele pede para este homem que lhe dê uma região em que ele pudesse habitar com toda a gente suya.
Y él les da, y este hombre Aquís le da la ciudad, la región de Ciclag. Acompanha comigo para que entendas o contexto. E Davi habita em Ciclag. E empieza a lutar a partir de aí, lutar e vencer várias batalhas. Ocorre que este homem, Aquís, era de los filisteus. E ele se deu conta que esse Davi já tinha em seu coração odioso de Saúl, que era inimigo de los filisteus. E ele se acerca a Davi e diz: Davi, incorpora-te a nosso exército, porque tu vais a ser um homem forte com tu gente lutando com nós contra Israel. Porque Israel, nesse momento, estava sendo liderada por Saúl, e Davi era inimigo já de Israel, ou Israel era inimigo de Davi. E Davi disse: vale, me incorporo a vuestro exército de los filisteus. Isso capítulo 27, 28. E no 29, 1 Samuel 29, quando o exército de los filisteus se põe preparado, na parte de trás do exército está Aquís, porque Davi seguiu servindo essa autoridade. Se põe Aquís com todo o exército de Davi. E as autoridades de los filisteus, quando echam um vistazo ali e vê que Davi está no exército, dizem: não, que este homem está sendo aí, este homem é de Israel. E Aquís, que ele conhecia, disse: não, ele vai estar com nós, vai ajudar-nos. E as autoridades de los filisteus lhe disseram: não, echa fora este homem com seu exército, porque ele vai ser um problema para nós. E nesse tempo chama Davi, se acerca de Davi: Aquís, não, eu me gostaria que te quedaras aqui. Pero as autoridades não querem. E Davi perguntou: por quê? Eu estou aqui para ajudar a vocês. Não importa, tenéis que iros. E disse o texto bíblico: ir pronto, amanhã na primeira hora tenéis que iros. E neste tempo, aí entra o que vamos a compartilhar hoje. E neste tempo, que Davi está ajudando a Aquís, aunque com boa intenção, porque estava sendo fiel ao homem que lhe havia dado a região para que ele habitara. Sabe o que estava passando com a família de todo o exército? Estava passando o que vamos a ler no capítulo 29 agora. E nasce aqui, queridos, o que quero compartilhar contigo, com vosotros hoje, sobre ser luz. Porque Deus me puso no coração de maneira clara. Eu havia pensado dessa maneira antes, quando planificamos a série deste mês. Deus me puso esta semana de maneira algo mais forte e mais claro. Semana passada falamos sobre uma igreja forte, sobre uma igreja íntegra, sobre uma igreja que entende o chamamento de Jesus para anunciar Jesus ao mundo, porque a igreja de Jesus é a esperança do mundo. E veio a meu coração, pero Osvaldo, tu estás correto, pero para que haja uma igreja forte, que alcança a los perdidos, a los não alcançados, necessitamos famílias fortes. Tu estás aqui, e essa é nossa cara. Se tu estás visitando aqui, estás conhecendo uma igreja linda, a mais guai que há aqui na Espanha, vale? Pero aqui temos famílias, solteiros que vivem solo, gente que vino estudar aqui, está haciendo seus estudos, seu máster, sua graduação aqui em Huelva, gente que é solteira que vino por trabalhar, madres que estão criando hijos, um hijo, dois hijos, padres que igual, há vários formas de família que temos aqui em Huelva Church. Pero eu quero que tu estejas atento, estate atento para observar que Deus quer falar-te sobre este tema. Porque a ideia de ser luz, e sois luz do mundo, dijo Jesus, e a afirmação, a declaração, ser luz, é para que entendamos que para ser luz para fora, primeiro, queridos, temos que ser luz dentro de nossa casa. Sabe por quê? Acompanhe comigo o que passou no capítulo 30, é o que vamos a ler agora. Porque no versículo anterior, del 29, Davi
tuvo que irse. E se foi para Siclag, onde estava toda a sua família. Sabe o que passou? Acompanha comigo a projeção. E temos aí, podemos ver? Acompanha os versículos comigo. Quando Davi e seus homens chegaram a Siclag ao terceiro dia, ou seja, 3 dias estavam fora, pelo menos. Os amalequitas haviam hecho uma incursão no Negev, nesse caso foi outro povo, os amalequitas, no Negev e em Siclag, haviam atacado Siclag e lá haviam incendiado. Também se haviam levado cautivas as mulheres e a todos os que estavam nela, desde o menor hasta o maior, pero não mataram a nadie. Ou seja, não estava ali a família, não estavam os filhos, as mulheres, tudo havia sido levado, sino que los tomaram cautivos e seguiram seu caminho. Aqui é tremendo, queridos. Quando eles volveram, encontraram toda a família destroçada, roubada, todo havia sido incendiado. Lá Cristo estava instalada. Davi e seus homens chegaram à cidade e aqui estava incendiada. 4. E que suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados cautivos. Então Davi e a gente que estava com ele alçaram sua voz e choraram hasta que lhes faltaram as forças para chorar. Era muito dolor, muito dolor, bastante dolor na alma desta gente. Toda a família perdida, os amalequitas levaram, já não temos mais nossas famílias, já se foram. 5. Também haviam sido tomadas cautivas 2 mulheres de Davi, Ahinoam, de Jezreel, e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmel. Davi estava muito angustiado porque o povo falava de apedreá-lo. Mira, já havia perdido a família, a mulher, tudo se havia ido. E o povo, nesse momento, já empieza declarando que Davi levava a culpa, acusando-lhe para apedrear-lhe. Todo o povo estava com ânimo que? Ânimo amargado. Repite comigo, ânimo amargado. Guarda isso. Cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. 7. Seguindo, pero Davi se fortaleceu en el Senhor su Deus. Então, para aqui um minuto, guarda aqui um minuto, vuelve a projeção aqui nossa, para que todos possam ver aqui em pantalla. Hasta aqui a crise está declarada, está sendo identificada. Aqui, queridos, nasceu o que quero compartilhar com vocês. Porque se nós somos luz em nossas famílias, nós somos luz em nossa casa, pode quitar a pantalla, ¿vale? Pode quitar a pantalla, pode quitar. Depois volvemos a este versículo mesmo. Ser luz em nossa família, para poder ser luz a outras famílias. Porque, queridos, se nós somos luz, e muitas vezes não lo somos, estamos tão ocupados com circunstâncias que não são tão importantes quanto nossa família, que nos roubam lo que temos de mais valor, de mais importância em nossa história. Nos roubam, às vezes, a paz de nossa família, nos roubam o equilíbrio, nos roubam lo que vem de fora, encontram huecos e roubam a comunhão com Deus. Hijos são alejados do caminho do Senhor e não nos damos conta. Matrimônios são destroçados, desestruturados porque não se dão conta de ser luz dentro de sua própria família. Pastor, eu não sou casado, não sou casada, não importa. Há algo de Deus aí para ti. Porque se não eres, guarda isso, porque vai seguro que tem que ver contigo no futuro. Adolescente, jovem, guarda isso. Porque temos que ser luz em nossas casas. De uma maneira ou de outra, tu tens família. Não me diga que vivo solo, pastor, um piso solo de hoje, nada mais. Mas tu tens família, que tu não has nascido de quê? Não? Tens família. Então, se guarda isso para ti. Porque somos roubados quando nós outros não estamos atentos. E nos damos conta com circunstâncias que às vezes nos causam dolor. E muitas vezes vêm sobre nós outros como acusação por a vida que temos, por quem somos. Porque o exército que estava com Davi agora lhe acusa, querendo apedreá-lo. Davi, tu has permitido isso? Por que, Davi? Todos haviam estado na batalha. E vem muitas vezes a acusação, dolor. Eles choraram.
Queridos, eu não sei o que tu has perdido, o que tu estás perdendo em tua família, pero quero dizer-te hoje que é tempo de ser luz, abrir esta luz que permita que esta luz ilumine tu mente e coração para que tome providências, para que tu não perdas tu família, para que tu construyas uma família segundo o propósito de Deus, porque famílias destroçadas em uma igreja que não pode ser uma igreja que vai impactar o mundo. Se Deus nos está preparando e nos está preparando, sim, para ser luz, porque estamos agora em Síria. E Deus quer levar-nos, porque lá a palavra nos dijo que era hasta lo último de la tierra. Se queremos e vamos, temos que ter famílias estruturadas. Que entendamos que o lugar onde vivimos temos que ser luz. Temos que ser luz. Aí vuelve agora o versículo que paramos, porque aí empieza um novo momento. Davi. Pero Davi se fortaleceu en el Senhor su Dios. Então Davi dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme por favor el efod. Abiatar trajo el efod a Davi. Davi consultou ao Senhor dizendo, he perseguido essa banda. He de perseguir essa banda? La podrei alcançar? E o Senhor lhe respondeu, persíguela, porque de certo la alcançarás e librarás a los cautivos. Então Davi partiu com os 600 homens que estavam com ele e chegaram hasta el arroyo de Besor, onde se quedaram alguns de eles. Pero Davi continuou perseguindo ele com 400 homens, porque 200 se quedaram atrás, os quais estavam muito agotados para passar el arroyo de Besor. Hallaram en el campo a um homem egípcio, observa isso, e lo levaram a Davi. Le deram pão para comer e água para beber. Também lhe deram um pedaço de torta de higos secos e 2 tortas de passas. Depois que comió, recobrou suas forças, pois não havia comido pão, nem havia bebido água durante 3 dias e 3 noites. Então Davi lhe perguntou, ¿de quem eres tu? ¿De onde eres tu? E respondeu, eu sou um jovem egípcio, siervo de uma amalequita. Mi amo me abandonou há 3 dias, porque eu estava enfermo. Nós hicimos uma incursão em la região del Negev, de los quereteos, en el de Judá, e en el Negev de Caleb. Também incendiamos Siclag. Onde era Siclag? Onde estava a família de Davi e do exército. Davi lhe perguntou, podrás levar-me tu a essa banda? Ele respondeu, jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás em mano de mi amo, e eu te levarei a essa banda. Versículo 6, então los levou, e é aqui que estavam desparramados sobre a superfície de toda a terra, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande botim que haviam tomado da terra de los filisteus e da terra de Judá. Davi los atacou desde antes del amanecer hasta la tarde del dia seguinte. Ninguno de eles escapou, excepto uns 400 jóvenes que montaram em los camellos e huyeron. Assim librou Davi todo lo que haviam tomado los amalequitas. Todo. Asimismo, Davi librou suas 2 mulheres. Não les faltou coisa alguna. Não les faltou coisa alguna. Ni pequena, ni grande, ni de los hijos, ni de las hijas, ni de las cosas roubadas, ni nada quanto haviam tomado para si. Repita comigo esse final da frase. Todo lo recuperou Davi, aleluia. Todo lo recuperou Davi. Queridos, tenho assunto, tema aqui para falar hasta la Navidad. Sem parar sobre esse mesmo tema aqui. Riquíssimo. A palavra de Deus é rica. Pero quero fazer algumas breves reflexões, pensando contigo sobre esta realidade de ser luz sobre a família. Ser luz para tu família. Pero para que tu seas luz para tu família, considerando isso, esse quadro que hemos leído aqui, hasta o versículo 6, para que seas luz para tu família, primeiro há que entender, fortalece-te em Deus. Porque pode que tu te identifiques com esse quadro que acabo de dizer, que algo não está bem, que algo que ha sido incendiado, perdido, abandonado, roubado. Tu sabes bem o que está em teu coração, que Deus lhe está dizendo. Primeira ideia, fortalece-te em Deus, porque o versículo 6 diz que Davi se fortaleceu en el Senhor su Deus.
E no momento de crise, Davi se deu conta que aquele problema era gordo. Havia sido roubada, seu coração estava angustiado. Además que recebe a culpa de lo ocorrido, sofre ameaça de muerte. Havia murmuração, havia quejas. O mundo parecia para Davi que se havia desmoronado. Querido, o mundo está desmoronado. Ou estate atento, está em caminho de desmoronamento. Fortalece-te em Deus. Porque muitas vezes vivimos uma experiência semelhante. Nesse mundo há circunstâncias e cada um pode avaliar aqui, pode ser a circunstância financeira de tu vida, pode ser as relações que estão rotas, pode ser a desconstrução, há ruínas. E se há, Deus nos está dizendo que é tempo de arreglar os temas que estão pendentes em cada família, em cada história. E hoje é tempo de tomar providência nesse sentido. Agora, observa comigo como fortalecer-te em Deus. Há várias respostas aqui. Para que seas luz para tu família, fortalece-te em Deus buscando fontes de ajuda genuína. Como te fortaleces em Deus? Primeira ideia, buscando fontes de ajuda genuína. Versículo 7, lá, parte A. Então Davi dijo ao sacerdote Abiatar. Para quem Davi se acercou? Davi se acerca ao sacerdote Abiatar. Fontes que realmente ajudem, fontes legítimas. Estás passando por isso? E se tu passas por isso, cuidado com a fonte que tu vais a buscar para ajudar-te. Cuidado, cuidado. Davi se acerca ao sumo sacerdote Abiatar. Um sacerdote, nesse caso Abiatar, representava os homens delante de Deus. Era o mais alto dignatário religioso. E ele busca fonte de ajuda genuína, legítima. Cuidado com os falsos sacerdotes, com quem tu estás buscando. Por quê? Há falsos também. Esse versículo não está aí, eu pus aqui depois, não lo pus aqui, disse Mateus 26, 59, diz assim, os principais sacerdotes, os ancianos e todo o concílio buscavam falso testemunho contra Jesus para entregá-lo à morte. Cuidado com os falsos sacerdotes. Levam nome, roupa incluso, pero as orientações que dão são de divisões, são de separações. Busca sacerdotes que têm compromisso com Deus, lo que é de Deus, para que te dê condições de aprender, de receber de fontes que são de las quais recebes ajuda genuína. Porque a referência que temos hoje para solucionar circunstâncias de nossa vida não são sanas as que escutamos em geral. Google. Como solucionar problemas da família? Tu vais encontrar. Google, põe aí. Vídeos, um montão de coisas. Cuidado com isso. Característica. E qual, por exemplo, eu he hecho uma outra subdivisão, características de fontes que podem ajudar. Quais são as características de fontes? Primeiro, guarda isso, hein? Busca fontes que não tenham ânimo amargo. A gente que estava cerca dele, naquele momento de crise, todos estavam em crise, pero eles tinham o ânimo amargo. Todo o povo estava com ânimo amargo. Que coisa mais terrível, que coisa tremenda. O versículo nos está dizendo, há gente com ânimo amargo que se permitimos nos hace igual a ele. Estás vivendo momentos assim, querido? Estás passando? Evita gente com ânimo amargo. Ânimo amargo, solo vê problema, de 10 frases que habla, 11 são quejas, isso não é assim. É que não aguentamos, isso não nos ajuda. Huye de los ânimos amargos, porque não és uma fonte de ajuda genuína. E não te ajuda a acercar-te a Deus. Outra, exemplo de fonte, busca fontes que te ajudem a acercar-te a Deus. Ele foi ao sacerdote Abiatar. Evalua isso, querido. Evalua. Houve um momento na igreja capital que estávamos vivendo, foi um tempo de muita gente com muita deuda, sabe? Começamos a solucionar, o que hicimos nós outros? Começamos um curso de finanças, foi preparado naquele tempo, liderado por Alair, já naquele tempo, não, Alair? Curso de finanças, que incluso hasta hoje sigue, e eu formamos parte do grupo, e íamos invitado gente que sabia como manejar finanças para ajudar a gente que abandonara as deudas. Isso é sacerdote Abiatar, que nos leva à solução. Não, unânime. Gente que tu vais a pedir ajuda, que estás amargada,
para ajudar na finança, um que está mais endeudado que tu estás, e não vai ajudar em nada, como é isso? Cuidado com quem tu buscas. El sacerdote le trae novidade de vida, le trajo añadidura de bendição. Busca gente que añada bendição na tua vida. Busca gente que añada bendição em tua vida. E Deus vai poner a tu lado. Vai poner porque tu estás buscando ao Senhor. Fortalece-te para que seas luz para tu família. Fortalece-te em Deus, yendo a la presença de Deus. Porque diz o versículo 7 e 8, Abiatar trajo el efod a Davi, e Davi consultou o Senhor. Foi a presença de Deus. O efod é para consultar o Senhor. Era uma peça de vestido que era utilizada também para consultas a Deus, buscando a direção de Deus. Era um ritual que se cumpria. E ele falou para ele, sacerdote que lhe deu um efod, para que te fortaleças em Deus, querido. Revístete destas verdades. Pon el efod de las verdades de Deus. Não sigas, não andes, não persista andando em um caminho que não há solução. Há calles sem salida, que há incluso uma señal que nos diz aqui, não aquele señal assim, não há salida. E se não há salida, só há uma solução, não siga adelante. Vuelve, para que tu possas reiniciar, e sempre há possibilidade de reiniciar. Com Jesus há. Porque el vino nuevo es mejor que el primero. Amém? Para que seas luz para tu família, fortalece-te em Deus, sendo transparente com o Senhor. Versículo 8. Observa o coração de Davi, queridos. Davi consultou o Senhor, dizendo: he de perseguir essa banda, lá poderei alcançar. Para comigo e pensa aqui. Como estava o coração de Davi? Como estava? Perdi minhas mulheres, minha família, toda essa gente me quer apedrear, me quer matar. Ele poderia dizer: não os preocupeis, está comigo a autoridade, nós outros vamos a conquistar. Mentira! O coração dele estava mal, angustiado. Sabe? Às vezes eu dudo quando veio tanta certeza com tanta coisa, sabe? Temos certeza quando nos fortalecemos em Deus e escutamos sua voz. Sabe, queridos? Davi abre o coração, é transparente, reconhece suas dúvidas delante de Deus. Abre, ser transparente com Deus. Não estou conseguindo não estou solucionando esse tema de minha casa, com minha madre, com meu padre, com minha mulher, com meu marido, com meu noivo. Não aguento mais, não aguento. Abre o coração. Quer ser, Senhor, quer ser. Que hei de perseguir essa banda? Mi hijo me abandonou minha casa, abandonou a igreja, não vai mais ao perré. Abandonou, abre o coração, fortalece-te sendo transparente com ele, Senhor. Há um Deus que te escuta. Há circunstâncias em toda a família que passam por isso. Quem levanta a mão aqui e disse que não passou, não está passando por um momento difícil em alguma área de sua vida, de sua família? Se tu não estás passando, querido, porque em minha casa constantemente estou atento. Passamos. Sim. Passamos. Não sei se tu não passa, mas em minha casa sim. Essa é a clave, aqui está a clave. E a resposta de Deus, da pergunta foi: hei de perseguir a essa banda, lá poderei alcançar? Apresentou a dúvida a Deus: Deus, que vou ser, Senhor? Porque se vou, e se perdo a batalha, a vergonha é pior, que vou ser? Que vou ser, Senhor? Que vou ser? Para que seas luz para tu família, fortalece-te em Deus, recebendo a orientação do Senhor. Porque se te vas à presença de Deus, tu vas a receber orientação de Deus, tu vas a ver em sua palavra. A palavra de Deus vai ser clara. Observa o versículo 8 que diz: a palavra do Senhor, persíguela. Deus dijo para ele, a hora é diferente. A hora é persíguela, porque de certo lá alcançarás e librarás a los cautivos. Uau! Era tudo o que Davi necessitava escutar. Pero primeiro tuvo que buscar. Primeiro tuvo que se inclinar, buscar a quem lhe ajudaria. Gente que não estava com ânimo amargado, gente que lhe aportou a añadidura de bendição, lhe deu um efod, buscou a Deus e Deus lhe deu: persiga-la, o que vais a conquistar. Era impossível, praticamente. Mas quando Deus disse que é para ir, é para ir. Se Deus te disse que é para quedar-te, quédate aí. Se Deus te disse que é para que vuelvas, para que te involucres, para que esteja participando, involucrado, toma-la, porque se tu não decides fazer isso, vai causar problemas. Deus é claro com Davi, dando-lhe esta orientação.
¿Sabes por qué hay conflitos? A veces hay perdas y hay dolores y crisis en familias, porque las decisiones no estão fundamentadas na orientação de Deus. Guarda isso, querido. Está difícil. Senta. Se tu família eres solo tu vives solo, senta e habla com ele. Ele vai ajudar-te. Ele vai ajudar-te. Ele vai dizer o que tens que fazer. E se é dentro de casa, que sei, que não sei, que tua família esteja lejos, aqui, não está aqui, está, não sei, em outra cidade, aqui em outra província. Hazlo. Há muitos recursos aqui para que uses, para que solucione. Se tem mais relação, se é financeiro, se é de deuda. Eu não sei qual é a circunstância que ha sido roubada tua. Que os filisteus entraram em tua casa, em tua história e te roubaram. Uma igreja forte é uma igreja composta de famílias fortes. E famílias, queridos, eu repito, com a realidade que temos hoje. Muitos estão aqui, estão criando seus filhos, porque não tem o cônjuge não está aqui. Ou és viúdo, ou és viúda. Ou está solteiro, solteira. São famílias, são realidade desse tempo que estamos vivendo. Se tu tens uma família com tu filho, casado, igual. Siga essa orientação. Agora, fortalecidos em Deus, para ser luz para tu família, vamos para o segundo passo. Para que seas luz para tu família, depois de fortalecer-te em Deus, o que acontece? Espera sinais de Deus. Observa se não é isso. Aparece. Coincidência, não? Às vezes pensamos que é coincidência. Quando buscamos a Deus, o que passa em nossa vida não é coincidência. Espera sinais de Deus. Hallaram a um nome egípcio. Parece algo assim, não tem nada a ver. Não, um nome egípcio. Versículo 11. Sinais de Deus. Observa, o versículo 9 não está aqui, pero hemos leído. Quando Deus dijo, persíguelos, diz o versículo 9 que Davi partiu. Ou seja, não se quedou aí. Davi tomou a decisão. Deus me dijo que é para hacerlo, vou fazer. E mientras estava yendo, ele os encontra o egípcio. Sabe o que o texto nos está dizendo? Não para. Esse tempo, não, me quedo aqui parado, vou esperar que Deus me diga quando que tenho que volver, quando que tenho que assumir, quando que tenho que estar. Querido, não para. Partiu Davi, se levantou e se foi. E não tinha solução. Deus lhe disse, persíguelos. E mientras estava andando, aparece este egípcio. Parece coincidência. Não? Para aqueles que entendem que devem ser luz, a partir de sua casa, para aqueles que entendem e se fortalecem em Deus, se dão conta que as señales de Deus vêm. Porque se não estás atento, as señales vêm e tu não te das conta. Las señales poderão vir de onde tu não imaginas. E este egípcio havia formado parte do exército que havia incendiado Siclag. Que poderia ser Davi em uma circunstância como esta se não estivesse fortalecido em Deus? Matar este homem. Matá-lo. Lo hemos capturado. Pero Davi se deu conta que este homem era uma señal de Deus. Sabe o que passa quando estamos alejados das coisas de Deus? Não nos damos conta das señales de Deus. Nos quedamos perdidos, sem saber o caminho. E a crise vem uma detrás de outra, e a coisa se vai destroçando, vai desmoronando pouco a pouco. Por isso que muitas famílias se desestruturam. Por isso que muitos padres e madres choram a perda de seus filhos, porque não se dão conta de lo que estão nascendo, vão ter influência nesta geração e em outras gerações. Em nossa casa, eu e Denise, antes mesmo que casáramos, que celebráramos nosso matrimônio, aprendemos a orar por nossos filhos e por nossos netos e bisnetos. Domini e Henrique estavam só em planos. Os netos Deus nos ha dado, pero já oramos por esta geração. Já oramos. E não sei, se vou conhecer meus bisnetos, não passa, eu estou orando por eles. Porque sei que essa influência de lo que estamos fazendo hoje é algo de Deus que tenho que entender. E quero que eles sejam luz também, como o Senhor nos está levando a ser luz hoje. E este egípcio aparece entre eles, e era de los amalequitas. Parecia coincidência. Porque, queridos, quem está esperando em Deus, fortalecido em Deus, cuida atentamente da señal que vem de Deus. Não lo desperdicia.
Observa lo que ele ha hecho no versículo 11 e 12. Le deram pão para comer e água para beber. Este homem aqui é estratégico para nós outros. Vamos alimentar este homem. Também se deram um pedaço de torta de higos secos e tortas de passas. Significa que quando Deus te dá a señal, tu empiezas a, Deus me ha mandado. Senhor, que tu me estás falando com isso? Domingo eu fui à igreja, o pastor predicou sobre família. Então, se tu me estás falando, que tenho que fazer, Senhor? Que decisão tenho que tomar, Senhor? Alimenta a señal de Deus. Tu has usado esta palavra, tu has meditado nela em tus devocionais que tu tens em tu WhatsApp que tu recebe toda a semana. A palavra te habla, tu pensa, isso é señal de Deus para mim. Deus me está alimentando. Que tenho que fazer? Eu alimenta as señales de Deus, porque Deus vai ampliar a visão tua para que tu entenda seus propósitos. Há que identificar as señales, porque se tu estás conectado, tu identificas. 2 exemplos quero compartilhar com vocês. Primeiro exemplo. Antes que viéramos, que deixáramos Brasil, passamos por um tempo de preparação em um centro de formação. E um dia, Denise e eu saímos para caminhar, e Denise é um pouco assim, menos orientada geograficamente, sabe? E fomos caminhando um montão, e eu acelerei um pouco mais, acelerar, Denise se quedou para trás. E havia uma multidão caminhando também, era na orilla de uma praia, cerca da praia, e Denise se perdeu. Não nos encontramos. E Denise pensou, agora tenho que volver, qual é o caminho? E ela começou a observar que quando ela estava de caminho, havia uma señal aqui, aquele edifício azul, é uma señal, estou no caminho correto. Depois, a passado um tempo, havia um hotel, é outra señal, observando o caminho. Isso é de Deus. Então, se estou no caminho correto. Quando estamos conectados, identificamos de maneiras atentos às señales de Deus, observamos isto. O que às vezes é engano. Um exemplo de engano. Um dia recebi uma chamada, há muitos anos, um matrimônio queria falar comigo. Eu havia predicado em uma outra igreja que não era lá que eu era pastor auxiliar. Ele queria falar comigo, eu fui falar com ele matrimônio. Sentei-me com o matrimônio, sentamos, vieram a minha igreja para falar comigo, levei a família em casa, deixamos era a hora da comida, a família foi comer. E eu fui encontrar-me com ele matrimônio, mas urgente, pastor Vale, isso era um lunes. Eu havia predicado domingo, pela manhã. E o matrimônio me disse, pastor, tenho uma profecia para ti. Vale. Pastor, está revelado esta madrugada, Deus me revelou que tu vas ser o pastor daquela igreja e tu tens que ser o pastor da igreja. Eu pensei, Senhor, temblando, não? Olha, querida, pero vamos orar, não? Porque sequer me chegou a invitação. Eu fui predicar a dia, a igreja estava assim, pastor. Não, porque tu tens que ir, pastor, que tu vai ser pastor. E o homem do seu lado, está bem, isso é verdade. E eu pensei, Senhor, cheguei em casa, comentei com o Denise. Vamos orar para essa coisa, que é isso? Vamos pedir a Deus revelação, entendimento. Me di conta, passado alguns dias, que não havia nada de revelação. Houve um conflito por la tarde. E aquele matrimônio que não viveu na vida adequada, que não queria que outro pastor viesse assumir, a grande maioria da igreja queria outro pastor, ele queria poner esse matrimônio, queria que outro fuera, que seria esse. Eu, nesse caso, eu pensei, que lío essa coisa. E Deus me revelou, me deu conhecimento para entender isto. Sabe, queridos, atentos, estate atento às señales que vêm de Deus. Se tu estás conectado, se te fortaleces em Deus, não vais equivocar-te nas señales, sabe? Há coisas que parece que são. Fíjate, parece. É muito semelhante. Pero cuidado, pode ser um agujero para tu vida, para tu família. Cuidado. A ver, seguindo, porque quem espera identifica qual é a solução de Deus. Porque eles falaram com este homem. E a solução está no versículo 15, a solução. Podrás levar-me tu a essa banda? Davi não sabia onde estava a banda. E Davi disse, onde está a banda? Este homem disse, eu te levarei a essa banda. Era ou não era señal de Deus? Deus não disse que era para perseguir. Eles começaram a caminhar. E a señal de Deus vino. E a señal los levou a onde tinham que levar. Sabe? Este egípcio era um inimigo debilitado, dando-lhes ajuda.
Deus, o Deus de Huelva Church que predicamos aqui, é o Deus que pode usar inimigos para a sua glória. Tu crees nisso? Tu sabes quem foi o principal missioneiro em Cuba? Sabeis a história de Cuba, não? Muitos missioneiros foram ali predicar, a igreja cresce em Cuba, cresceu um montão. Tu sabe, os missioneiros que estiveram ali, e cubanos também, que se converteram, que eu conheci vários aqui, sabe quem foi o principal missioneiro em Cuba? Fidel Castro. Sim. Fidel Castro proibiu que não se construía igreja mais em Cuba. E as igrejas de tão antigas começaram a cair, não poderia reformar. Que a igreja isso? Foi para as casas. E começou a crescer. Não cabia. 2 pequenos grupos, 3, 4, 5, 10, 50 mil, blá, 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 e o evangelho cresceu em Cuba como nunca. E não poderiam reunir-se em templos. Ele vai proibir de reunir em casa? De maneira nenhuma. O evangelho cresceu em Cuba. O principal missioneiro de Cuba foi Fidel Castro. Sabe? Deus pode usar inimigos quando Deus quer, para ser a solução em tua vida. Como hemos visto isso, a Bíblia está dizendo. Confia, fortalece-te em Deus e confia nele, Senhor, porque vale a pena. Ele vai ajudar-te nas debilidades, nas dificuldades, para encontrar a solução para os temas que tu estás enfrentando. Apenas tens que fortalecer-te em Deus e estar atento para as señales. E como consequência, se tu te fortaleces em Deus, se tu esperas as señales de Deus, a terceira e última, atua com a certeza de la vitória em Deus. Isso que tu estás vivendo, tiene solução. Observa o versículo 19, termina dizendo, todo lo recuperou Davi, aleluia. Quantos eu recebo em mi despacho? Quantos encontro nas cafeterias de la vida, compartilhando perdas em sua história e em sua família. Às vezes histórias duras, tristes, que às vezes nos levam às lágrimas. Choramos com o dolor. Pero, querido, sabe qual é a principal notícia? Que é possível recuperar tudo em Deus. Porque estava tudo perdido para Davi. Tudo perdido. E observa o processo, Davi se fortalece em Deus, espera as señales de Deus, e as señales de Deus ele leva, e eles lutam, vencem os inimigos e recupera tudo. Pérdidas podem ser recuperadas através da intervenção divina. E tu eres instrumento desta restauração, atuando com a certeza da vitória em Deus, basada em sua palavra. Observa o que diz o versículo 8. Vuelvo ao versículo 8. Lo temos aí. Diz assim, persígala, basada na palavra. Lo que Davi isso foi basado em sua palavra. Por isso que tu tens que comer esta palavra. Deus nos está levando a um momento, queridos, de madurez. O Espírito Santo me permite ver, creio que há outros também, o tempo que estamos vivendo. Esta palavra está sendo ensinada aqui em Huelva Church como nunca. Como nunca. Sempre foi ensinada, sempre. Pero como nunca. E ela começa a confrontar nossa vida. A levar-nos a madurez. E quando entendemos a palavra de Deus, aprendemos a actuar basados em sua palavra. Decide tu vida, lo que estás vivendo, basado na palavra de Deus. Toma decisões fundamentadas na palavra de Deus. Não sigas vivendo a vida que tu estás vivendo que não está de acordo. Cambia, porque a palavra de Deus diz que deves cambiar. Porque se tu não cambias, tu vais a ser escravos de amalequitas, de filisteus toda a vida. E tu estás aí para ser instrumento na família que tu estás ou naquela que tu estás construindo, porque tenho vários jovens aqui que têm a idade de construção, agora estão construindo na família. E lá construya, tu que está de noviazgo, não sei quantos temos aqui, vários, construya pensando que naquele dia que tu vais a receber a bendição do Senhor, hasta que a morte te separe, diz a palavra de Deus. Construya desta maneira.
E pastor, já passou isso em minha história, querido. Deus pode fortalecer, Deus pode fazer tudo novo, recuperar o que se ha perdido, porque assim passa a palavra de Deus. E esta palavra é de ânimo para ti, para que tu não dudes. Arropa-te desta verdade. Cumpla o que Deus quer que tu cumplas no tema de família, basado na palavra de Deus. Para terminar, atua com a certeza de vitória em Deus, mas com valentia. Actuando com valentia. Observe o versículo 17. Davi los... Queridos, não há lugar para tímidos para ser luz. Não. Medo, inseguridade. Não. Esta palavra se cumpre com autoridade. Atacando inimigos aqui significa atacar os inimigos que afrontam tua história. Se hace falta quitar de tu casa, de tu hijo, o ordenador e o móvel, quítalo, porque o que ele está recebendo está alimentando e tu vais a sofrer as consequências. Estás alimentando uma serpente que vai picar-te no futuro. Se autoridade, ataca, porque isso não ajuda para que tua família cresça sanamente. Não te resistes delante de um ordenador, delante de uma tela, não sei o que é, que está lá, ataca, enfrenta, com valentia. E disse o versículo 18, assim librou Davi todo o que haviam tomado os amalequitas. Davi librou as suas 2 mulheres também. Actua, sé proativo. A palavra de Deus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E o sentido desse versículo é uma igreja proativa. É uma igreja que avança, não é o inferno que vai limitar, avança, anuncia Jesus, habla de Jesus, não podemos parar pequenos grupos em evento puentes e em tudo o que hacemos é para anunciar Jesus. A igreja avança, avança, porque as portas do inferno não prevalecerão. E a igreja avança, a igreja proativa. Ser proativo em tua família, a partir de tua família, soluciona, libera, perdona, encontra a maneira de Deus para solucionar o que está impedindo que tua família viva o que Deus quer que Deus viva. A ação de um vencedor. Davi afrontou o problema e foi persistente. E disse que antes del amanhecer, hasta la tarde, ele afrontou. E ele soluciona e rescata o que havia sido roubado, o que era de grande valor, sua família. Tenha em conta que essa palavra é para ti. Então, eu puse aqui para fazer um resumo. Podemos poner aí, Maria Clara, ponto a ponto, para que leves isso aí muito claro. Se queres, eu tenho esse PowerPoint, porque não tenho copyright, isso é do Espírito Santo, ele me ha dado para compartilhar. Primeira coisa, primeira ideia. Não sale? Vale. Para que seas luz para a tua família. Primeiro, fortalece-te em Deus, buscando fontes de ajuda genuína, yendo à presença do Senhor, sendo transparente com o Senhor, recebendo a orientação do Senhor. Espera señales de Deus, cuida atentamente de la señal que vem de Deus, identifica qual é a solução enviada por Deus. Terceiro, actúa com a certeza da vitória em Deus, basando-te em la palavra de Deus e actuando com valentia. Proativo, decisão, quero cambiar. Não podemos seguir mais dessa maneira. Quero cambiar. E dentro de minha casa tenho que ser luz. Donde estou tenho que ser luz. Se vivo solo, tenho que ser luz para mim mesmo. Ilumina-te a ti mesmo. Ilumina-te a ti mesmo. Sabe? Vamos orar, queridos. Quero orar por ti agora, no nome de Jesus, por tu vida, por tu história. Há algo de Deus que necessita ser cambiado hoje. E se o tema tem que ver com família, e creio que tem, porque todos estamos involucrados nisso. E o que está em teu coração, seja da atualidade ou do tempo passado, não sei o que é, Deus está dizendo que Ele pode e quer restaurar hoje. Quero orar por ti. Ponte de pé, se tens algo para apresentar a Deus, em nome de Jesus, quero orar por ti, em nome de Jesus. Decisão que tens que tomar, vas a tomar agora, em nome de Jesus, e Deus sabe o que está em teu coração. Deus sabe. Se tu estás aqui por primeira vez ou não, se tu estás entendendo, sentindo isso que tu não estás aqui por casualidade, queres entender o que essa igreja faz, o que esta igreja faz é anunciar Jesus Cristo vivo, Ele que ressuscitou de los muertos,
que foi a la cruz para pagar por nossos pecados, que todos necessitamos arrepentir-nos, invitar a Jesus para que seja nosso Salvador. Se tu lo queres, entrega tu vida para Jesus. Não te vayas hoje, habla com nós, queremos orientar-te, orar contigo, porque pode que hoje seja o dia de que tu tenhas que entregar a vida para Jesus. Vamos orar por tuas necessidades agora. Senhor, tu queres, ó Deus, uma igreja forte, Senhor, fortalecida nele, Senhor, com famílias fortes. Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos todos de pé, Senhor. Pode que, Senhor, em circunstâncias várias, diversas, hemos sido roubados por amalequitas, por filisteus, que nos impediram, que limitaram, que nos enganaram. Pode, Senhor, que no passado buscamos falsos sacerdotes, Senhor, falsas fuentes, Senhor, mas hoje queremos restaurar isso com o Senhor. Queremos, Senhor, que Tu nos des cada passo como este, Senhor, para recuperar, Senhor, o que se ha perdido. Deus, é verdade, Padre, é verdade que uma igreja é forte quando há famílias fortes, Senhor. Quando os princípios, Senhor, são ensinados, Deus, desde niños, sobre tus planos, sobre famílias, sobre família. Quando niños, adolescentes, jovens, adultos, maiores, Senhor, temem Tu palavra, se fortalecem em Ti, Senhor. Esperam a señal do Senhor e são proativos, Senhor, em tomar decisões difíceis, Senhor, pero necessárias para recuperar o que se ha perdido. E hoje, Senhor, Tu estás dando recuperação, restauração para muitos aqui. Bendice, Senhor. Não permitas, Deus, não permitas, Senhor, que o inimigo venga quitar essa certeza que está no coração de cada um aqui, Senhor. Não permita, Deus, que esta voz que vem dizer que o que se ha dicho hoje não tem nada a ver, porque é mentira. Não, Senhor, não permita. Põe filtro em los ouvidos de cada um que está aqui de pé, Senhor, para que esta palavra nasca, Senhor, para que esta palavra traga sonhos, Senhor, para que esta palavra, Senhor, seja rema, motive, mueva, Senhor, cada vida, Senhor. Porque, Deus, o que queremos, Senhor, é ser em Ti, Senhor, em Ti, ser famílias fortalecidas em Ele, Senhor. Muitos aqui vivem solos, Senhor, outros estão vivendo com circunstância de transição, de viagem, Senhor, de estudo, Senhor, todos estamos involucrados nisso, Senhor, e quando nos ponemos de pé, estamos declarando que necessitamos de Ti, Padre. Muitíssimas graças por esta palavra e por este tempo do Senhor em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Vocês podem sentar, queridos.